Seja bem-vindo ao Intertestando número 17. Eu sou o Renato, comigo está o Duda. Aí tu tens que falar, Duda. Quem tá no podcast não tá te vendo. Eu sou o Duda, tudo bem? Duda Ferreira aqui falando. E hoje nós temos a Hayat. Eu sabia que eu ia errar o nome dela. Mas isso aí ela tá acostumada, né? Hayat Omar com a gente, falando diretamente do Canadá. Eu sou a Hayat. Obrigada pelo convite. Primeiramente, eu fiquei muito feliz em poder conversar isso com pessoas incríveis, digamos, já de frente, assim. Eu tenho 22 anos, sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Moro atualmente no Canadá e eu tenho ascendência palestina. Ambos os meus pais nasceram na Palestina, foram criados lá. Minha irmã mais velha nasceu na Palestina também. Então, a cultura árabe e a cultura palestina estão muito bem inseridas, assim, na minha vida, digamos assim. Então, melhor, tu tá inserida na cultura árabe, né? Não é a cultura árabe inserida na tua vida, é tu que tá inserida na cultura árabe, né? Exatamente. Foi a aquisição automática ali, os dois pais. Eu não sabia, eu até ia te perguntar, né, se os dois tinham nascido, mas é interessante. Então o papo já está adiantado, é sobre a Palestina, né? Nós vamos conversar sobre tudo que permeia, né, essa até, de certa forma, não muito noticiada, né, não se fala muito, a gente sabe que tem um conflito de muitos e muitos anos, né, pelo menos só a construção, em 2018, né, fez 70 anos do Estado de Israel, então, Exatamente. ou seja, é um conflito bem longo, quase, não chega a ser centenário, mas, né, e tu não ouve falar, mas a gente sabe que tem bastante. Mas nos anos 80... Eu falo, meus avós são mais velhos que Israel. Nos anos 80, se ouvia falar muito mais no noticiário do conflito na Palestina. Muito mais. Eu acho que é porque, de certa forma, foram normalizando tudo que acontece lá e, tipo, meio que não tem tanta atenção da mídia internacional, digamos assim, atualmente. E ao mesmo tempo, né, com essa questão de smartphone, internet, né, tu consegue ter muito mais volume de acontecimentos, informação, né, porque não precisa mais de jornalista lá, né, claro que o jornalista acaba produzindo numa mídia tradicional que no final das contas, né, até essa função toda de fake news aí se tornou também um veículo muito importante. Mas parece que isso não chega na gente, né? Eu vejo as coisas que acontecem seguindo no teu Instagram, olhando ali a quantidade de stories, e inclusive as perguntas que tu faz ali, as pessoas vão perguntando, tu vai explicando, vai mostrando fotos e tal. Tem umas coisas que eu fico bem... Mas o interessante é o seguinte, eu vejo ali e eu fico, e aí eu vou procurar. E tá lá, tu acha alguma notícia sobre o assunto, ou um vídeo que seja... Ou seja, não chega na gente. Não sei se é o algoritmo que não deixa, mas não chega na gente, né? Então é uma coisa que acho que é interessante também. Tem a ver com interação, né? Se tu interage com mais páginas que tenham a ver com isso, com o que acontece com gente de lá, com canais de lá, com notícias de lá, ele vai te mostrar mais coisas de lá, talvez, né? Exatamente. E se tu não interage tanto, ele não te mostra tanto. Mas, Hayat, quantas vezes tu foi já lá nasceu em Pelotas? Nasci em Pelotas, eu já fui para a Palestina em torno de 5, 6 vezes, por causa que a minha família materna, a grande maioria mora lá. Então, por exemplo, quando eu queria ver meus avós, meus tios, meus primos, eu sempre tinha que ir, porque é mais difícil para eles saírem e irem nos visitar. E eles moram muito, muito longe da faixa de Gaza? É que, tipo assim, a Palestina não é muito grande, né? Então, se a gente for falar assim, muito, muito longe, não é muito, muito longe. Mas o acesso é bem restrito, né? Por exemplo, assim, quando eu vou para Palestina, digamos assim, eu tenho cidadania palestina. Então, isso me dá o direito de morar lá, mas ao mesmo tempo me dá uma dor de cabeça, porque quer dizer que eu não posso, quando eu vou viajar, eu não posso pisar em Tel Aviv, eu não tenho permissão de ir pelo aeroporto de Tel Aviv. Então, ao invés de pegar, por exemplo, assim, 2 voos, eu vou, sei lá, vou de ônibus até Porto Alegre, aí eu vou Porto Alegre, São Paulo, Tel Aviv, eu tenho que ir Porto Alegre, São Paulo, sei lá, Istambul, São Paulo, qualquer lugar na Europa, ou eu vou para Dubai, eu vou para qualquer lugar, depois eu tenho que pegar outro voo para Jordânia, e eu tenho que ir por Amman, eu tenho que passar pela fronteira e pegar 3 ônibus. Então, uma viagem que poderia durar em torno de 18 horas, 20 horas, acaba levando 48 horas no total.
Tá, mas mesmo tu tendo cidadania brasileira e canadense, né? Eu tenho, só que é indiferente para eles, porque a partir do momento que eles têm teu nome no sistema, digamos assim, a tecnologia deles é muito avançada, porque eu conheço amigos meus que tentaram entrar com documentação brasileira e eles falaram, cadê tua documentação palestina? Porque se tu não nos der, tu não vai entrar. A gente precisa ter a tua data de entrada e a tua data de saída. Não adianta, tipo, tu tentar entrar aqui com um documento que a gente sabe que tu tem outro, entendeu? Não adianta, é outra coisa, né? Isso aí. É um absurdo, sim. Cara, com relação. É porque são países que têm uma relação diplomática, uma relação não diplomática, uma relação não diplomática bem complicada. Porque, por exemplo, Brasil e Portugal, né, tem uma relação co-irmãos, como o pessoal fala até. Aí, por exemplo, eu tenho dupla cidadania. Não gosto. Os caras nos exploraram aqui, eu queria mais que se ferrassem. Eu não sou muito saudosista de português. Portugal, né? Eu também, cara. Eu fico pensando assim, imagina poder voltar no tempo e dar pros índios assim, tipo uns canhões, umas metralhadoras, sabe? Chega os portugueses e fazer a mesma coisa com o pessoal na África, sabe? Largar umas armas, assim, umas metrancas pros caras lá. Aí chega assim os portugueses lá, os negão tudo recebendo a bala, cara. Imagina que legal que ia ser. Anyway, quando eu saio de Brasil, eu posso sair do Brasil com passaporte brasileiro, chegar em Portugal só carteirear o passaporte português, eles não vão nem olhar no sistema, vão, beleza, pum. Agora, como é uma Israel, né? Os caras... Não, é um absurdo, assim, eles têm acesso a tudo, tanto que, por exemplo, assim, quando tu tem documentação palestina, tu é interrogada. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma amiga minha que foi ano passado, e isso aí não é um caso exclusivo, né? Todos os casos que eu conheço, eles te levam para uma sala, te interrogam, e eles pedem para tu desbloquear teu celular. Tu é obrigado por lei a desbloquear teu celular, eles podem fazer o que eles quiserem. E a minha amiga estava em um grupo de apoio à causa palestina. E aí trouxeram uma pessoa que falava português para olhar o grupo e perguntar se ela estava planejando alguma coisa contra Israel, se ela tipo, montando alguma coisa, o que ela estava fazendo no grupo. Então, eles têm acesso, assim, a absolutamente tudo, sabe? Então, assim, já fica para os nossos ouvintes e nossos espectadores aí, se tu pretende ir para a Palestina, de alguma maneira, não passa por Israel, faz uma voltinha para evitar incomodação. Não, sendo bem sincera, eu digo assim... Saindo da Palestina também não passa por Israel, porque o passaporte carimbado às vezes também pode dar problema. É que depende muito, por exemplo, assim, eu tive uma amiga minha que foi fazer trabalho comunitário, trabalho voluntário na faixa de Gaza. Quando ela foi entrar por Israel, ela teve que mentir, ela teve que falar, eu tô indo para Israel, porque se tu fala que tu tá indo para Palestina para fazer trabalho voluntário, eles não vão deixar tu entrar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o carimbo de Israel, por exemplo, alguns países não vão te deixar entrar se tiver carimbo de Israel. Por exemplo, se tu quer ir pro Líbano, depois dá problema. O Paquistão também não reconhece Israel. Exato. Tem essa era uma outra... Então, são questões que tu deve tomar. Por exemplo, assim, a minha amiga, ela foi pro Líbano depois, mas ela falou, eu tive que fazer uma baita mão para não carimbarem meu passaporte. Se tu quer ir, vai pro Líbano primeiro, depois vai pro Israel, porque não tem como, entendeu? Eu tenho um amigo que é libanês, que ele tem ascendência libanesa, e ele, quando viajou, ele fez um tour assim, tipo um mochilão do Oriente Médio, Líbano, Israel, e ele tinha os dois passaportes, o brasileiro e o libanês. E naquela época não tinha, quando ele fez isso aí, vamos botar aí 30 anos atrás, não tinha esse tecnologia violento quanto tem hoje. Então ele tinha que realmente, assim, ele tinha que estar muito ligado, esconder, tipo, na cueca o passaporte libanês e andar com brasileiro, assim, para não dar zebra. Sim, exatamente. E, na verdade, então, tudo essa briga, digamos assim, começou porque os judeus tiveram a diáspora, aí os palestinos ocuparam um terreno, enfim, isso, né, há muito tempo atrás, né, e aí depois, em função da criação do Estado de Israel, também foi prometida a criação do Estado da Palestina, que nunca foi criado. Né? Então, não é só do tipo, né, criou-se os dois estados e aí houve uma briga. Se criou um e não se criou o outro. E aí, enfim, teve uma certa... a gente vê, sabe aquela coisa, na volta a gente vê, que o pai e a mãe falam... Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Na volta a gente... Não, vamos fazer isso agora, na volta a gente vê o resto. Não rolou. É que o problema, digamos assim, é que assim, tem essa questão da diáspora dos judeus. Mas se a gente for parar para analisar, antes dos judeus, naquela época, tinha gente naquela terra, que eram os filisteus. E nós, palestinos, somos descendentes dos filisteus.
Então, se a gente for parar para ver quem estava na Terra primeiro, como é que era essa função, vai um pouco mais além dessa questão, tipo, os judeus estavam lá primeiro, eles foram embora porque a Terra estava infértil para plantação, entendeu? Porque nunca teve um momento na história que não haviam palestinos, tipo, 0% de palestinos naquele território. E acaba que, por exemplo, assim, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia mundial, a gente teve o genocídio judeu, nada nunca vai justificar isso, a gente nunca... Inclusive, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que o problema Israel-Palestina é um conflito religioso, que não é, porque, digamos assim, Israel, em 2015, aprovou uma lei que se declara como Estado-nação exclusivo do povo judeu. Israel também é o único lugar do mundo que exige uma religião para tu ter cidadania. Então, por exemplo, assim, se tu é um judeu, tu mora na Austrália, tu mora na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, tu é garantido esse direito de cidadania para morar em Israel. O problema com isso é, quando tu se declara um Estado-nação para o povo judeu, e tu tem essa questão da cidadania com a religião, quando uma pessoa critica o governo de Israel, automaticamente falam, então tu está criticando os judeus, então tu está sendo antissemita. O que essa não é a realidade. Criticar um governo sionista não te torna antissemita, porque eu, por exemplo, eu sou árabe palestina. Isso quer dizer que eu sou semita também. Então não tem como eu falar mal do que eu sou necessariamente, entendeu? E muitas pessoas confundem, porque na realidade o antissemitismo, antes, ele era em relação a todos os povos semitas. Só que devido à perseguição que os judeus sofreram, isso foi relacionado diretamente com eles, o que para mim não tem problema nenhum. Só que não tem como por exemplo, assim, tu fazer uma falsa acusação e falar, tu, por falar mal de Israel, tu é antissemita, quando tu está criticando a política de um governo, uma política de colonização, uma política de apartheid que acontece. Tu tá simplesmente tirando os nativos daquela terra e fazendo uso da terra deles enquanto ninguém faz absolutamente nada. Então, como eu estava falando, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente teve o genocídio judeu, e os judeus precisavam de uma terra para conseguir se reinventar. Só que um ponto interessante para falar também, o pessoal fala, porque a Palestina era a terra dos judeus. Por que então eles estavam pensando em ocupar um território na Argentina? O que muita gente não sabe também. Mas não era só, eram diferentes possibilidades para onde o povo judeu vai. A Argentina era uma das principais opções também. Então pegaram, em 1947, a gente teve a resolução 181 da ONU, que foi a resolução da partilha, que a ONU, na real, não tinha autoridade para fazer esse tipo de coisa, né? A coroa britânica deu essa autoridade para a ONU, que não era uma coisa que tinha senso, no caso, no momento. Então, a ONU fez a resolução da partilha, só que o interessante dessa resolução é de que essa resolução dava 57% do território para os judeus, um território onde palestinos moravam, 42% para os árabes palestinos e deixava 1% para ser comandado pelas Nações Unidas, tendo Jerusalém, no caso, como capital internacional. Digamos assim, Jerusalém não pertence nem à Palestina nem a Israel. O problema com isso é, tu tá dando 57% de uma terra para um povo que tinha 33% daquele território, o que já não, matematicamente não faz sentido. O segundo ponto é, Israel se gaba muito, fala, porque a gente os palestinos não aceitaram essa resolução. Nunca, assim. E eu, sinceramente, me falam, mas os palestinos que não aceitaram. E eu falei, não tem como tu condenar os nativos da terra por não aceitarem uma resolução que obriga eles a saírem da terra deles para simplesmente dar para outras pessoas. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Que a pessoa vai aceitar, assim, de braços abertos. Sim, aqui, pega a minha casa, vai, pega e faz o que tu quer. Aí, no caso, a gente tem essa resolução, Israel se gaba muito, porque a gente reconhece essa resolução. E eu falo, realmente, Israel reconhece, mas não segue. Porque hoje em dia a gente tem, depois de 1967, da Guerra de 6 Dias, a gente tem Israel ocupando 3 vezes mais o território palestino. Tanto que hoje em dia, atualmente, os palestinos têm 3% da Palestina histórica, do que um dia foi a Palestina histórica. Então não tem como tu se gabar por reconhecer algo que tu simplesmente não segue. Tanto que em 1948 a gente tem a Resolução 194 também, que foi lançada em novembro, eu acho, outubro, que fala que garante aos refugiados palestinos o direito de retornar. Como é que isso funciona? Quando o Estado de Israel se autoproclamou, foi autodeterminado, a gente teve 750 mil palestinos expulsos de suas casas. Foi uma limpeza étnica. Eles pegaram 400 aldeias, queimaram, incendiaram, mataram várias pessoas em praça pública para mostrar, se tu não quiser sair, é isso que vai acontecer contigo. Teve também a autoproclamação de Israel, se eu não me engano, foi em agosto. Não, foi em maio, minto, 14 de maio. E a Nakba começou em 15 de maio, quando eles começaram a limpeza étnica. Em abril do mesmo ano, teve um massacre de Deir Yassin, onde eles foram em uma aldeia e mataram toda a população da aldeia. E até hoje não tem rastro sobre isso. Não tem. Tu vai procurar documentação sobre o Deir Yassin, tu não vai achar.
Então, desde aquele momento, o pessoal fala assim, mas tu é contra a existência dos judeus naquele território. Eu não sou contra a existência dos judeus naquele território, porque antes da autodeterminação de Israel, a gente tinha judeus naquele território. O meu problema é como tu conseguiu o território que tu tem atualmente. Tu conseguiu ele, tu montou ele sobre os corpos de palestinos mortos. Tanto que quando a Nakba se deu início, a gente tem vários palestinos expulsos das casas deles. O que aconteceu? Chegaram forças armadas, e mantenham em mente que a população de Israel, na época, ficou com todo o armamento do governo britânico da Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam muito bem equipados naquela época. E os americanos também ajudaram, né? Com toda certeza, foi um absurdo. Então, eles tinham um armamento e eles literalmente batiam de porta em porta. Ou eles destruíam a casa ou falavam, agora tu vai sair, tu não pode levar os móveis, não pode levar nada, tu vai pegar uma bolsa, botar tuas coisas e vai embora. E assim a gente teve 750 mil palestinos saindo das casas deles, indo morar em países vizinhos, e hoje em dia eles não têm o direito de retornar para o que foi a casa deles. O que a ONU condena. Tanto que em 2016, com o governo Obama, por exemplo, assim, depois de tudo isso que foi acontecendo, a gente teve em 1967, Israel expandiu seu território. O problema é, com essa expansão de território, Israel tomou controle da Palestina, que não é território israelense, eles não têm que ter autoridade alguma sobre aquele território. E o que eles fizeram para conseguir ocupar o território, para impossibilitar a existência de um futuro Estado palestino? Eles começaram a montar pequenas colônias, pequenos assentamentos ilegais. Eu vou explicar por que eles são ilegais. São assentamentos. O que é um assentamento? São colônias formadas por euro-judeus recém-trazidos ao território com o propósito de ocupar um território que não pertence a eles. Com essa questão, a gente tem os euro-judeus chegando no território, eles estão nesses assentamentos em território palestino. O que acontece? A Convenção de Genebra proíbe um país de transferir a população para um território que ocupou militarmente. O que acontece com isso? Em 2016, a gente teve na ONU a gente tem o Conselho de Segurança, do qual 5 países têm poder de veto. Se eu não me engano, é França, Grã-Bretanha, China, Rússia e Estados Unidos. E Estados Unidos sempre veta todas as resoluções que condenam Israel, porque eles têm acordos entre eles. Em 2016, foi a única resolução que o governo Obama deixou passar, que falava que era necessária a retirada imediata de todos os assentamentos ilegais da Palestina, porque atualmente a gente tem mais de 500 mil de judeus morando em assentamentos ilegais dentro da Palestina. Novamente eu falei, isso é ilegal, e uma coisa que vale destacar também, esses judeus que moram nesses assentamentos na Palestina, eles têm cidadania israelense. Então, eles têm estradas feitas para eles, especificamente para eles, conectando esses assentamentos diretamente até Israel. Eles não andam por estradas palestinas junto com os palestinos. É meio que uma outra realidade, sabe? E é tipo controlada pelos israelenses e não deixam... pelos israelenses, totalmente. É inacreditável, né? Porque nem no governo Obama a Palestina foi reconhecida como Estado, né? Os Estados Unidos, o Canadá, basicamente toda a Europa continental, a Austrália, não reconhecem o Estado da Palestina. O Brasil e a esmagadora maioria dos países aqui da América do Sul reconhecem, a esmagadora maioria da África, todo o leste europeu e o Oriente Médio, menos Israel, reconhecem o Estado da Palestina. Agora, os Estados Unidos, o Canadá e o México, pelo que eu estou vendo ali da América do Norte, e grande parte dos países da Europa, tu pega aqui, vamos lá, Portugal, França, Espanha, os grandões, nenhum reconhece o Estado da Palestina. Mas é exatamente isso também, porque, por exemplo, assim, quando a gente teve a gente teve inúmeros acordos depois. A gente teve o Acordo de Oslo, por exemplo, o Acordo de Oslo por volta da metade dos anos 90, digamos assim. A gente teve com Yasser Arafat, a gente teve com o primeiro-ministro de Israel, com Bill Clinton. Foi decidido que a gente teria termos que entrariam mais em paz, em vigor, só que aconteceu, o primeiro-ministro, no caso, foi morto por um ativista israelense de extrema-direita que não aprovava essas conexões com a Palestina. E depois disso nunca mais foi falado desse acordo. Até que a gente tem, por exemplo, o presidente agora, Donald Trump, que fez a questão do acordo do século. Só que, digamos assim, uma coisa que eu acho muito válida destacar, ainda bem que vocês mencionaram a questão do governo Obama, é que muitas pessoas falam, porque eu, tipo assim, de maneira alguma não estou defendendo o Trump, porque não tem como justificar o injustificável. Só que o Obama também não facilitou para os palestinos, nenhum dos dois. Claro que não.
Nenhum dos dois. E muitas pessoas falam, porque o Obama, não sei o que. Eu falei assim, nenhum presidente, o Trump deu muito para Israel, mas nenhum presidente deu tanto quanto o Obama deu para eles. Claro. Mas o Clinton teve um papel importante com o Yasser Arafat, né? Com certeza. Eu me lembro da figura, acho que não foi até o momento que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, acho que foi mais ou menos naquela... Foi tecnicamente por causa disso. Só que o problema a gente tem agora o Donald Trump, né, que ele é, digamos assim, parça do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Aí ele falou assim, eu quero trazer paz para o Oriente Médio. O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer um acordo. Vamos fazer um acordo entre Palestina e Israel, só que a gente não vai convidar a Palestina para participar. Tipo assim, a gente vai pegar, a gente fazer um acordo, a gente não vai convidar. Mas eles vão ficar sabendo, Vamos fazer um acordo com eles, mas não conta para eles ainda. Não conta para ninguém. Quando a gente botar nos noticiários, eles vão ficar sabendo. Que droga. Aí, nesse acordo, basicamente, o que aconteceria com esse acordo seria Donald Trump ele estaria premiando Israel por todas as quebras de leis internacionais que eles fizeram. Por quê? Porque ele reconheceria os assentamentos ilegais como parte de Israel, ou seja, pegando mais território palestino. Ele queria que Israel controlasse todas as fronteiras da Palestina, marítima, aérea, tudo que fosse, assim, todo o domínio de Israel. Queria também uma população palestina desarmada. Queria também que esse acordo do século pediu uma coisa que nenhum acordo anterior pediu, que foi o reconhecimento dos palestinos de Israel sendo um estado exclusivo judeu, que nenhum outro acordo pediu isso. E muitas pessoas falam, mas porque tem palestino que mora em Israel, que tem os mesmos direitos. Tem um palestino que mora em Israel, mas não tem os mesmos direitos. Tanto que aluguel e venda de casa, essa questão de mobiliária, palestinos não têm acesso a 80% das terras lá, principalmente em Jerusalém. O que Israel faz? Israel manda palestinos evacuarem as casas em Jerusalém por um tempo tão longo que tecnicamente a casa não vai mais pertencer para eles, porque eles querem Jerusalém Oriental, e Jerusalém Oriental é da Palestina. Tanto que, por exemplo, assim, a gente vai na Al-Aqsa, que é a segunda principal mesquita para os muçulmanos, que fica na Palestina, e quem controla a entrada e saída são os israelenses. Tipo assim, eu lembro que quando eu era mais nova, eu queria ir, teve uma vez que eu fui, e que queriam nos barrar a entrada. Aí meu pai teve que falar, olha, a gente veio do Brasil para vir aqui, não tem como tu falar para mim que não tem como a gente entrar. Eu não tô aqui todo dia, eu vim aqui para ver, eu vou entrar. E ficou, a gente ficou assim, no portão, eu lembro até hoje, eu era pequena, e tinha os soldados com as armas. Quando eu era mais nova, eu não entendia a seriedade do problema. Só que eu lembro que, por exemplo, eu passava pela fronteira, e era uma sala branca, assim, e vários soldados com armas enormes, assim, nas mãos, e eu achava que era uma coisa normal, eu achava, meus colegas da escola veem isso também, tinha uma coisa, nada a ver, sabe? Sei lá, normal. E aí, com o tempo, assim, eu fui percebendo, falando, cara, não é bem assim, sabe? É que quem já tá lá já naturaliza a violência, né? É ostensivo, né? Tiram as pessoas dos lugares porque tem arma, né? Eles têm essa credibilidade, assim, enfim, é tudo dessa maneira, não tem? Por exemplo, em Israel também a gente tem o muro, que é conhecido como Muro do Apartheid, que é um muro ilegal também, que tem uma resolução pedindo que esse muro seja retirado. Então, se a gente for parar para ver, tem tanta resolução condenando as ações de Israel e continua acontecendo. Os assentamentos ilegais, a gente tem checkpoints dentro da Palestina. O que são os checkpoints? Por exemplo, são paradas, assim, no meio das estradas, onde eles vão pedir tua documentação. Se tu tiver documentação israelense, tu passa. Se tu tiver documentação palestina, tu vai parar, tu vai descer do carro, eles vão ver tuas coisas, e tu vai demorar lá. Assim, a cidade da minha mãe para a cidade do meu pai não leva 2 horas. Quando eu vou, por causa dos checkpoints, me leva 4 horas, entendeu? Depende, entendeu? Demora ainda mais. Checkpoint, ou tu para num checkpoint, para no outro checkpoint? Isso. E eles avisam, eles sabem, eles falam, daqui a 800 metros tá chegando um pra ti aí, carro, tal modelo, tal cor, não sei o quê. De novo, mais uma espera, de novo, mais uma checada, de novo, mais uma... Que é uma coerção psicológica, assim, não vai, não vem, não circula. Exatamente. Sai daqui. E, por exemplo, o muro ilegal que a gente tem na Cisjordânia, eu sempre faço essa comparação para as pessoas entenderem. A gente tinha o Muro de Berlim, tá? Que o Muro de Berlim tinha 155 quilômetros e 3,5 metros de altura. O Muro do Apartheid na Palestina tem mais de 750 quilômetros e
e tem mais de 8 metros de altura. Porra. É um absurdo, entendeu? Se a gente for parar para comparar, a gente fala, olha a proporção que era o muro de Berlim, tipo, o absurdo que era, e a gente tem um muro que Israel alega que construiu para conseguir se proteger de ataques de palestinos. Aí eu fico, que interessante. Aquele filme Guerra Mundial Z, não, já não sei se já vi esse filme, que é... Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Eu acho que acho que esse muro aparece. Eles Não é da China naquela hora? Ou é esse muro? Não, é uma hora que ele vai lá para a região de Israel e eles exato, esse muro gigante. Estão sabendo e tal, e eu acho que é esse muro que aparece, porque ele fala que foi construído para se proteger e tal, mas eu fiquei na dúvida, assim. É um muro gigante que os zumbis começam a se empoleirar para subir, né? Até o helicóptero. É esse aí. Tá, e me diz uma coisa. Como é que funciona o ativismo lá? Tem ativismo? Ele é mais escancarado? Ele é mais escondido? Ele é policiado? Como é que funciona? Como é que se fala em português? Coibido, deve ser. Não, ele é filtrado, digamos assim. Tipo, por exemplo, assim, os meus primos, eles não podem botar coisas que acontecem lá. Porque se tu botar, eles vão até tua casa e tu vai preso, entendeu? Tipo, tu não tem autorização de filmar, de fazer essas coisas. A internet é controlada? Tipo assim, não tem como dizer que a internet é controlada, mas, por exemplo, assim, se tu botar um vídeo criticando Israel, eles vão alegar que tu tá planejando alguma coisa contra o governo e eles vão te levar. Mesmo estando na Palestina? Com certeza. Todas as casas, por exemplo, assim, as crianças palestinas, pra gente ter uma noção. Israel é o único lugar do mundo que processa casos de crianças em cortes militares. E isso já diz muito. Tu vai processar um caso de uma criança de 9, 10 anos em uma corte militar, onde tu julga assassino, onde tu julga pedófilo, onde tu julga essas coisas, não é comum. Primeiro ponto, né? Outra coisa, crianças palestinas, por exemplo, se tu jogar uma pedra em um soldado israelense, tu pode pegar até 10 anos de prisão. Se tu jogar uma pedra em um veículo em movimento, com um soldado com a intenção de machucar ele, tu pega até 20 anos de prisão. Então, por exemplo, assim, a gente tem casos... E outra coisa também, as crianças palestinas, quando são levadas para interrogação, elas não têm permissão de ter um pai com elas no interrogatório ou um supervisor legal. E as salas de interrogação não têm câmeras. Convenção de Genebra para quê, né? Não, mas é exatamente isso, entendeu? E já tiveram inúmeras organizações mundiais que exigiram que Israel colocasse câmeras para filmar as interrogações, e até hoje é uma coisa que não é feita. E várias crianças relatam abuso físico, psicológico, de todas as maneiras possíveis, feita pelos soldados, porque, tipo, é a tua palavra contra deles. E uma questão é que, por exemplo, assim, a gente tem um caso muito famoso de uma ativista, a Ahed Tamimi, que ela é de uma família de ativistas, e todos eles já foram presos uma hora ou outra porque eles se posicionam contra o governo. Teve um dia que teve uma passeata que foi tipo contra, eu não sei contra qual lei foi, e foi uma passeata pacífica. Só que aconteceu, eu não sei exatamente como foi, mas o primo dela de 15 anos levou um tiro de borracha na cabeça em um protesto pacífico, tá? Eles não estavam armados, não estavam com nada. E ele ficou com, tipo, o crânio dele todo deformado, assim, do lado. E aí ele foi mandado pro hospital, 15 anos, tá? 15 anos. Foi mandado pro hospital, e no mesmo dia, quando ela voltou pra casa, tinha um soldado israelense no quintal da casa dela. E ela pegou e ela chutou ele. Tipo, ela tava brava, ela pegou, ela chutou ele, ela brigou com ele. 4 dias depois, quando divulgaram esse vídeo, entraram na casa dela de madrugada e ela foi presa. Porque é isso que eles fazem, tipo, eles vão na tua casa de madrugada quando não tem, tipo, quando o movimento tá mais baixo, assim. Aí levaram ela ficou presa por meses, por causa disso, entendeu? E, tipo, já tem inúmeros casos de palestinos que falam, tipo, vários vídeos na internet também, de soldados que eles entram, eles batem na tua porta às 2 da manhã, e eles falam, a gente vai levar fulano. Por quê? Porque a gente tem que interrogar ele. E, tipo, eles não precisam de prova alguma, eles vão te levar, vão te interrogar, e eles podem te manter, entendeu? Por quanto tempo eles quiserem, até que seja provado que tu não tem nada, tu não tá conspirando nada contra eles. Nossa, tio, olha, parece até aquela HQ que nós falamos, né? O Mouse, né, Duda? É muito parecido. Do ponto de vista... Mas cara, com tudo. Era os alemães
ferrando com os judeus, né? Na Polônia, no gueto de Varsóvia. Os checkpoints, né? Os documentos. É complicado isso, né? Aqui, basicamente, os israelenses fazendo a mesma que, sabe, coisa. assim, muita gente me pergunta assim, fala, porque tu odeia os israelenses, eu assim, eu não... E muita gente fala assim, mas se tu tivesse a oportunidade de pegar e tirar todos os israelenses de lá, tu não faria isso? Tipo, meio que justificando o que eles estão fazendo, entendeu? Só que eu fico assim, cara, porque tem uma frase em árabe da causa palestina, em inglês até que fala From the river to the sea, Palestine will be free. Que é tipo do Rio Jordão, que é na fronteira, até o oceano, a Palestina um dia vai ser livre. Isso não quer dizer que a gente quer que todo mundo saia de lá e seja expulso de lá. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ser tão ruim quanto eles, quanto que eles fazem. A gente quer dizer que desde o Rio Jordão até o oceano, a gente quer ter a liberdade de andar em nossas próprias terras. A gente quer ter a liberdade de simplesmente poder, tipo, viver em paz. E as pessoas não entendem isso, porque, tipo, por exemplo, assim, aqui na faculdade eu tenho muitos colegas de Israel, tipo, mais do que eu esperava, assim. E eu já conversei com vários deles. Vários deles são contra o governo, eles falam, a gente apoia a existência de um Estado palestino, a gente não apoia o que está acontecendo, enquanto vários outros também falam, tipo, sinceramente, no nosso livro sagrado, diz que a gente estava lá primeiro, então vocês ocuparam um território que era nosso, a gente só está pegando de volta. E aí eu fico, tipo... Mas é aquela... eu estava até olhando aqui os territórios, né? A Península do Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia, e aí eu até achei na internet, colinas de Golã. E aí é a nascente do rio, né? Então pode ser uma brutal as colinas de Golã. É uma disputa acirrada, porque é um ponto estratégico. A água, né? Então isso a dominação ela é total. E me diz uma coisa, como é que os teus pais saíram de lá qual foi o contexto da saída dos teus pais? Tipo, vamos embora porque não dá mais? Ou, tipo, não, é que, tipo, a família do meu pai saiu de lá. Tipo, meu pai era um bebê, uma criança, e aí eles queriam procurar, tipo, uma vida melhor. Aí eles deixaram meu pai com o irmão do meu avô, porque eles não tinham garantia, eles não sabiam o que ia acontecer. Sim. E vieram para o Brasil, começaram a fazer comércio, essas coisas assim. E aí meu pai foi criado na Palestina. E daí a família dele estava fora. Aí meu pai estudou na Jordânia, fez faculdade na Jordânia, e depois ele fez o mestrado e o doutorado dele no Canadá. Então, ele foi conhecer alguns dos irmãos dele quando eles já eram adultos, sabe? Tipo, ele não teve muita convivência. Aí, quando ele já tava mais adulto, assim, os meus avós pediram pra ele, tipo, a gente quer que tu fique perto da gente, tipo, a gente perdeu muito tempo, assim, tá junto e tal. E, tipo, a família da minha mãe não queria que a minha mãe saísse da Palestina pra ir pra outro lugar, tipo, tu vai se mudar pra um país que a gente nem conhece, tu vai com pessoas, tipo, a gente nem conhece, a gente nem sabe, tipo, com medo, sabe? Tipo, do que ia acontecer. Mas, por exemplo, assim, a família da minha mãe, eu tenho 2 tios que moram na Romênia, todo o resto eles moram na Palestina ainda, tipo, eles trabalham, eles têm a vida deles, eles seguem a vida deles, tipo, não é como se eles não pudessem viver, mas tu vive em uma ocupação. Tu vive, por exemplo, assim, eu ia pra lá, e aí na volta da casa da minha avó, sei lá, era meia-noite, passava tanque de guerra, com soldado em cima olhando na volta. É como se fosse tipo um toque de recolher, sabe? Estado marcial, é um estado marcial inteiro, né? E, tipo, a Palestina tem muita coisa positiva também, sabe? Tipo, é um lugar muito lindo, é uma cultura muito linda, são pessoas muito lindas. A Palestina também, ela é o berço das 3 religiões monoteístas. Uhum. Tem lugares sagrados para as 3. E se Israel tivesse total domínio sobre a Palestina, seria muito mais fácil também pro turismo deles, entendeu? Pro financiamento deles. Só que os palestinos, tipo, não vão sair. Eu acho que por exemplo, assim, uma coisa que eu sonhava, assim, o sonho seria um país para todo mundo, quase todo mundo embaixo das mesmas leis, com as mesmas oportunidades, os refugiados com direito a retornar, os palestinos com seus direitos. Tipo assim, os palestinos não estão pedindo nada além dos direitos deles. Tipo, isso que mais me choca, assim, as pessoas ficam, porque os palestinos, isso e aquilo. Eu falo, cara, eles estão pedindo o mínimo, entendeu? Tipo, eles não estão pedindo assim, eu quero que todo mundo saia daqui, eu quero que todo mundo que sejam executados em praça pública. Não, eles não estão, eles estão pedindo, tipo, o direito deles. E aí eu queria isso, só que atualmente, tipo, é muito sonho, assim, isso, sabe? Eu acho que o mais viável seria 2 estados, o reconhecimento de um estado palestino,
do qual cada um tivesse sua autoridade, nenhum se metesse do lado do outro, só que isso é muito difícil, entendeu? Um Palestina autônomo, né? Autônomo, independente. Tipo, uma Palestina soberana. Isso. Digamos assim, sobre ela, entendeu? E me diz uma coisa, existe muitas manifestações fora de lá, né? Aí eu já vi algumas, né, de pessoas que saíram e aí uma coisa que me chamou a atenção, aí vendo os teus stories, assim, que parece que são mais jovens. O pessoal é mais da tua idade, assim, até, né, enfim, até 30 anos, talvez 30 e poucos anos. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, ou seja, pessoas que provavelmente não nasceram lá, mas, né, foram criados com essa cultura e é interessante essa luta, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa juventude palestina exilada, né, sendo, né, ativa, né, de certa forma sendo ativa e podendo falar o que eles quiserem, porque eles não vão ser punidos, porque eles estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, ou até aqui no Brasil também. Mas sabe por quê? Eu vou te dizer assim, é até meio triste isso, porque, digamos assim, tu vê todos os sacrifícios que os teus pais fizeram, tu vê, por exemplo, filho de refugiado, tem muitos que tu não pode voltar, entendeu, para onde tu nasceu. E é um problema muito grande, porque além de tu ver tudo que teus pais sofreram, tu tem uma identidade uma crise de identidade, entendeu? Porque tu tem uma cultura palestina, tu tem a cultura de um lugar inserida na tua vida, só que tu mora em outro lugar. Aí chega um momento que tu fala, tá, mas quem eu sou? Tipo, eu quero conhecer, eu quero ver, entendeu? Só que tu não tem essa liberdade também. E isso é um conflito muito grande para os jovens. Eu vejo muito, assim, os jovens são muito ativos. E eu posso dizer com toda certeza, assim, eu conheço vários jovens de origem árabe, todos se orgulham muito de onde eles são, só que ninguém se orgulha mais do que os palestinos de onde eles são. Tipo assim, quando tu encontra um palestino, tu vai perguntar de onde ele é, ele vai abrir a boca, vai encher o peito e vai falar, eu sou da Palestina. Porque é uma coisa, tem um peso muito grande, sabe? E, tipo, até mesmo assim, eu tenho vários amigos libaneses, tenho vários amigos iranianos também, do Iraque, da Líbia até, inclusive, tipo, de tudo assim. E sempre que eu falo que eu sou da Palestina, todos eles, tipo, eles falam, tipo, eles reconhecem, sabe? Eles falam, tipo, nossa, cara, que legal, sabe? E eu acho que isso tem um peso muito grande, assim, inclusive do papel dos jovens. Porque os nossos pais, muitas vezes, eu não me incluo nisso diretamente porque meu pai, tipo, graças a Deus, ele conseguiu estudar, conseguiu, tipo, ter oportunidade, mas muitos dos pais deles não podiam ter essa liberdade de militância porque ou eles faziam isso ou eles sobreviviam para conseguir prover para sua família. Então, por exemplo, assim, eu escrevi um artigo sobre isso para uma revista chamada This Week in Palestine, que é sobre a Palestina sendo um país doador. Em que sentido a Palestina é um país doador? É quando a gente doa os nossos cidadãos para outros países, para eles criarem, ajudarem uma economia que poderia estar ajudando a nossa, ao invés disso. Tanto que, por exemplo, se a gente for parar para ver atualmente, a gente tem mais palestino fora da Palestina do que dentro da Palestina. Uhum. Isso é uma coisa triste de se dizer, entendeu? Tu tem uma população de um lugar que está fora, mas não pode entrar. E aí eu falei sobre isso, eu falei também, por exemplo, assim, os palestinos, eles investem muito na educação dos filhos deles, porque eles sabem disso, tipo, teus bens materiais podem ser tirados de ti, os meus foram tirados de mim, mas a tua educação, o teu diploma que tu vai conquistar com isso, nunca ninguém vai conseguir tirar de ti, entendeu? Então eu acho que tem a questão da militância, mas tem um peso emocional muito grande nisso, entendeu? Com a tua identidade, tipo assim, eu sempre ia para a Palestina, tudo assim, me identificava, mas hoje em dia, assim, eu vejo o que acontece. E muita gente fala, porque tu é privilegiada, tu mora no Canadá, não sei o quê. E eu falei assim, eu posso ser privilegiada, mas eu tô usando a minha posição, eu tô usando o meu conhecimento para conseguir fazer alguma coisa. Indiferente, assim, por exemplo, eu ia para a Palestina esse ano, não consegui por causa do lindo do coronavírus. Aí, se Deus quiser, ano que vem eu vou conseguir. Quando eu for para a Palestina, tipo, eu vou fazer questão de filmar tudo, de, tipo, fazer um turismo político com a intenção de conseguir, tipo... É porque, tipo assim, quando tu aprende história é uma coisa, mas quando tu vai para o lugar onde a história aconteceu, tem um peso completamente diferente. Aham. Não, é interessante essa questão que tu disseste também, né? Tu tá usando o teu privilégio para te posicionar porque tu tens conhecimento e tu pode fazer. Para trazer visibilidade, né? Mas eu me lembro, quando eu estava no mestrado, a gente leu um livro até do Stuart Hall, que ele fala da diáspora, né?
depois a gente leu também uns falavam sobre estudos culturais e tal, e aí é mais ou menos essa ideia de identidade, né? Ou seja, tu és uma pessoa que nasceu no Brasil, no sul do Brasil, que tem um peso diferente de nascer em outro lugar do Brasil, que cada lugar tem o seu peso, né? Nasceu no sul do Brasil, os pais palestinos, mas teu pai, né, viajou o mundo, enfim, estudando aquela coisa toda, e hoje tu mora no Canadá, tu deve falar, sei lá, 3, 4 línguas, né? Vocês devem começar a frase numa língua, termina na outra, ou seja, totalmente. E essa crise de identidade é algo que eu achei bem interessante esse comentário, ou seja, é um jovem que está num país como o Canadá, não se vê canadense, mas também... Eu vou acrescentar uma coisa ainda, Renato. Quando eu estou no Brasil, eu sou considerada árabe, por causa da minha origem, por causa de como eu pareço. Só que quando eu vou para a Palestina, eu não sou árabe o suficiente. Porque eu não fui criada na mesma cultura que eles, eu não tenho... O meu pensamento pode ser um pouco diferente. Então, tipo assim, eu sou árabe em um momento, mas eu não sou árabe em outro momento. Aí tem uma hora que tu fica, tipo, tá, mas o que eu sou então? Tipo, o que eu sou? O que eu tô fazendo? Tipo, o que eu sou? Me perguntam, por exemplo, aqui no Canadá, como a gente tem muito imigrante, perguntam, de onde tu é? Tu não tem noção do que essa pergunta pra mim? Eu fico, se eu falar que eu sou do Brasil, não vão saber que eu tenho descendência palestina. Se eu falar que eu sou da Palestina, vão assumir que eu, sei lá, tipo, eu não tenho noção da cultura da América do Sul, do que for, entendeu? Aí eu já começo assim, eu nasci no Brasil, né? Minha família é da Palestina. Ainda tem essa. No sul do Brasil, ainda por cima, porque se olhar, tu é do Brasil, samba, Rio de Janeiro, praia, calor. Não, mas tu sabe que teve uma época, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui visitar as minhas tias, e aí todo mundo perguntava, onde é que tu é? Eu falava, Brasil. E eles, São Paulo ou Rio? Eu juro, tipo, umas 50 vezes. Eu sempre explicava. Teve uma hora que eu desisti de Buenos Aires, aí tu fala, Buenos Aires, aí tu trola. Teve uma hora que eu parei, eu desisti. Me perguntavam de onde tu é, eu falava, eu sou do Rio de Janeiro. Aí é lindo lá, eu falava, é lindo lá. Perfeito, as praias maravilhosas. Nunca nem pisei no Rio de Janeiro, mas eu falava que eu era porque tu tenta explicar, as pessoas não entendem. Para facilitar. E me diz uma coisa, da tua família que mora aí contigo, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Vocês acham assim, ou pessoas que também tu conhece, não, que tá na mesma condição que tu é, Palestina e tal, vocês têm o mesmo sentimento, ou alguns têm mais do que os outros? Tem alguém que fala, eu tô aqui, eu sou canadense, eu moro aqui, vou trabalhar, ou é uma coisa meio que geral, assim, os teus pais também, né, se eles têm esse mesmo sentimento que tu tens, é claro que são pessoas mais velhas, óbvio, né, mas só assim a tua bolha familiar, assim, a tua bolha de convívio, né, o que eles pensam disso tudo, assim? Olha, tudo que eu aprendi sobre a causa palestina foi com os meus pais. Tipo, meu pai, ele comprava os livros e ele me dava. Por exemplo, assim, ele veio agora, ele estava aqui, ele trouxe para mim 2 livros da causa palestina. Ele vai para os encontros, ele nos leva. O meu pai é uma pessoa muito ativa na causa palestina em toda a América Latina, tanto que ele já foi representante palestino da América Latina, já foi para a Rússia, para o Egito, já fez tudo. E a minha mãe também, tipo, são pessoas que viveram lá, que eles sabem qual é a realidade, sabe? Então, essa questão sempre foi muito bem inserida dentro da minha casa. Obviamente, eu acho que alguns de nós são mais ativos do que outros. Por exemplo, assim, eu e meu irmão, eu falo muito mais do que ele, porque eu li mais livros sobre isso do que ele, entendeu? Mas isso não quer dizer que o meu sentimento patriarcal em relação à Palestina seja maior que dele. Porque eu não acho que seja, entendeu? Eu acho que é questão de tu se sentir confortável para falar sobre isso ou não. Porque eu, por exemplo, se tu me perguntasse há 2, 3 anos atrás, eu não ia me sentir à vontade para falar muito, porque eu ia ficar, eu posso ofender alguém, eu posso falar alguma coisa errada, eu posso isso e aquilo. Hoje em dia, tipo, eu já tenho segurança suficiente para falar, olha, acontece tal e tal. Uma pessoa vem argumentar comigo, eu vou saber argumentar de volta. O que acontece muito no Instagram, porque eu posto coisas, e várias pessoas que apoiam, olha, no início era difícil. Eu era uma pessoa, assim, que eu não conseguia lidar com crítica. Eu não conseguia lidar perguntar agora. Tipo, era muito difícil para mim lidar com negação. Por exemplo, uma pessoa não gostar de mim. Eu ficava, tipo, gente, mas, tipo, o que eu fiz pra pessoa, entendeu? Tipo, ao ponto de chorar, eu ficava muito chateada. Mas com isso que eu fui postando, que eu fui aprendendo, eu aprendi a simplesmente não dar bola. Eu aprendi que tem vezes que não vale o desgaste, porque tu pode falar, tu pode martelar a parede não vai furar. Então, o que adianta eu ficar machucando a minha mão martelando se a parede não abre? Raramente vale o desgaste, né? Na rede social, na bolha da rede social. Com toda certeza.
desgaste. Com toda certeza. Porque geralmente quando a pessoa vem dar uma crítica, uma provocada, essa pessoa não está a fim de aprender, ela está a fim só realmente de provocar, destabilizar, encher o saco, entendeu? Exatamente. A rede social tem esse... Assim, ó, raras vezes em que alguém vem realmente com uma dúvida genuína ou querendo aprender, ou realmente querendo, sabe, discutir civilizadamente nas redes sociais. Assim, ó, acontece, mas é cada vez mais raro. Mas da onde são as pessoas? Só uma curiosidade, tipo, é daqui? Porque às vezes eu vejo que tu posta coisas em português, às vezes em inglês, né? Olha, geralmente quem bate boca comigo é do Brasil. Conhecimento total da causa, né? Vou bater boca. Inclusive, tipo, eu acho que tipo, eles têm grupos no WhatsApp, porque tem algumas postagens que eu boto e a pessoa comenta lá um baita comentário, não dá 3 segundos, tem 10 curtidas. Eu fico, deve estar mandando no grupo de WhatsApp, alguma coisa. Aí tem vezes que eu fico assim, olha, eu vou debater, vou conversar, vou botar, porque quem vai ler os comentários talvez realmente tenha dúvida sobre isso. Mas aí tem um momento que eu perco minha paciência e eu já boto lá assim, eu falo, olha, mano, vai ler. Eu posso não mudar a tua opinião e tu pode não mudar a minha, mas o que eu tô falando aqui são fatos, não tem como tu me dizer que isso não acontece se eu tô botando o que acontece, entendeu? Uma coisa é tu apoiar um governo que faz esse tipo de coisa, não tem como tu negar que esse governo tá fazendo isso. Aí, geralmente, depois que eu boto uma coisa assim, eles não respondem mais. Mas aqui no Brasil, o cara já quis discutir com o Ministério, como é que foi o Ministério do Exterior? Com o governo alemão sobre nazismo ser de esquerda e de direita, velho. O cara já dizia, não, o nazismo era um movimento de extrema direita, o pessoal, né, os alemães, assim, né, o pessoal do governo alemão fez uma postagem explicando. Aí o brasileiro, não, você tá errado, não sei o que. Porra, não faz isso, cara. Que vergonha, velho. Que vergonha. Que mico. Exatamente. Eu fico que tu quer perguntar alguma coisa, eu interrompi ele antes, fala aí, Duda. Não é? E como é que essa coisa assim das mulheres nessa coisa da causa palestina? Porque se tem uma visão de que o islamismo é uma religião, ou de que todo movimento muçulmano e tudo mais é extremamente patriarcal, machista, não dá espaço. Como é que funciona isso no movimento vamos chamar de resistência, palestina? Como é que funciona isso no ativismo? Olha, eu acho esse ponto muito interessante, porque muitas pessoas não sabem, mas o que trouxe para a mulher o direito do voto e o direito do divórcio foi o islamismo. Antes do islamismo, a mulher não podia se divorciar, a mulher não podia votar, a mulher não podia fazer tantas coisas. O islamismo deu direito para a mulher. O islamismo também, ele coloca a mulher em um pedestal muito alto. E as pessoas falam, porque a mulher tem que obedecer ao marido, ela tem que, não sei... Não, tem que ter respeito entre ambas as partes, mas o homem não pode forçar a mulher a fazer absolutamente nada, porque isso é um pecado. Tanto que no islamismo, quando tu tem uma filha mulher e tu educa ela, tu dá do bom e do melhor para ela, essa filha mulher vai ser a tua porta pro paraíso. Se tu tratar a tua filha como lixo, se tu for um lixo com a tua mulher, e tu é religioso, tu se diz religioso, porque a religião manda fazer isso, sinto muito, mas, tipo assim, se tu tá acreditando na religião, então, se tu tá fazendo isso por conta da religião, tu vai pro inferno, pelo que a religião diz, entendeu? E as pessoas elas erram, elas pecam muito nesse sentido, porque elas, sei lá, elas assistem o Clone, a novela, e estão achando que sabem tudo, por exemplo, assim. E na questão de resistência palestina, as mulheres, desde o início, elas estavam na linha de frente, junto com os homens, quando os primeiros colonos sionistas vieram ao território palestino. Muitas vezes, quando tinha guerra, conflito, eles viam as mulheres como sexo frágil, aí elas criavam memorandos e elas mandavam ele escondido para organizações internacionais, faziam números abaixo-assinados, ajudavam da maneira possível. E hoje em dia, atualmente, tipo, os maiores rostos que representam a causa palestina são mulheres. A prefeita de Ramallah atualmente, acho que é a pessoa mais amada dentro da Palestina, e é uma mulher. A Rita Mimi, que eu falei no início do podcast, que ela chutou o soldado Zelensky, que ela levantou, que ela se posicionou com o que ela acredita, uma mulher. Em Gaza também a gente teve uma enfermeira, acho que ela tinha 20 anos, 21 anos, eu não lembro exatamente o nome dela. Ela, formada em enfermagem, ela foi fazer trabalho voluntário em Gaza para ajudar no conflito.
Aí todo mundo falava pros pais dela, ai, como é que tu manda tua filha pra fazer isso? Ai, tipo, esse lugar cheio de homem, cheio de coisa. Os pais dela falaram, a escolha dela, ela vai fazer o que ela quer. E acabou que ela foi baleada quando ela tava com as mãos pra cima. Tipo, o soldado israelense chegou perto dela, levantou as mãos, foi baleada e morreu. Sem ter feito absolutamente nada. Ela tava simplesmente ajudando um homem que foi baleado. Então, assim, pra mim, quando tu fala de resistência, assim, com todo respeito, pra mim a primeira pessoa que vem na minha cabeça é uma mulher. Tipo, eu não vejo um homem de pé, tipo, eu vejo uma mulher que é menosprezada, que é diminuída, e ela tem que falar mais alto. Porque eu, por exemplo, inúmeras coisas que eu faço, principalmente da causa palestina, não somente no Brasil, quando eu fui pro Peru, aqui no Canadá, tipo, graças a Deus, os apoiadores da causa que estão do meu lado são pessoas muito, assim, eu não vejo machismo da parte deles, entendeu? Principalmente os meus amigos. Porque eu tenho muitos amigos homens nessa área. Mas eu vejo também que tem vezes que as pessoas mais velhas não me levam muito a sério, entendeu? Por eu ser uma mulher, por eu ser uma menina. E eu fico tipo, cara, quem perde é tu, entendeu? Porque, sei lá, é irrelevante pra mim, entendeu? Eu ser mulher ou não ser mulher, pra mim, é um fato muito irrelevante quando tu vai levantar a bandeira da causa palestina. Eu não acho que sirva... Isso aí estaria acima, né? Porque isso é uma coisa que une todo mundo. Não interessa o gênero, né? Isso é uma coisa, é a origem, né? É o território. Independente de como tu se identifica, sabe? Tipo, é uma coisa que vai muito além disso, sabe? É uma causa humanitária, assim, sabe? Tipo, se tu tá vendo tudo que tá acontecendo lá e tu acha normal, tu não tá fazendo nada contra isso, tipo, tem alguma coisa errada contigo, sabe? Tipo, tanto que, por exemplo, assim, eu não sei se vocês conhecem a Gal Gadot, que ela é a atriz que faz a Mulher Maravilha. Maravilha. A Miss Israel. Miss Israel, ela participou do Exército de Israel, e aí, inclusive, eu sou muito fã da Marvel e da DC. E eu custei meses pra ver o filme dela, porque eu não queria. Eu falei, cara, eu não quero, e acabei, peguei, fui, vi, beleza. E aí agora escalaram ela pra fazer Cleópatra. Uhum. E o pessoal do Egito já começou abaixo-assinado. Falaram, a gente não quer, então não faz filme. Se é pra fazer filme, botar ela, a gente não quer. Simples assim. Isso tem a ver, claro, tudo bem, hoje em dia tem a questão toda dela ser israelense e tal, mas não tem um lance da linhagem de Cleópatra que tenha a ver com... eu li alguma coisa muito por cima, assim, na época. É com a Grécia, eu acho. A origem dela é da Grécia, se eu não me engano. Isso, exato. Não teria a Mas ver aí, mesmo. por exemplo, assim, a gente tem, quando tu vai ver a propaganda de produto israelense, aqui tu vai ver hummus israelense, falafel israelense. Falei, cara, tu tá se apropriando da terra, tá se apropriando da cultura, tá se apropriando da comida, tá se apropriando de tudo. Que nem, por exemplo, a Kefaya, que é a Hata, o nosso lenço palestino, quando tem um desfile de moda em Israel, tem vezes que usam como estampa. E eu fico, este é um símbolo exatamente da resistência contra o que vocês estão fazendo. Como é que tu se apropria de algo que literalmente vai contra o que tu promove em cima desse povo? Agora tu falou, foi interessante isso. Aquele filme mesmo, que é uma comédia, né? O Zohan, que o cara é um agente do Mossad, o Ben Stiller, né? O Adam Sandler, ele é um agente do Mossad que tem todo esse lance dos árabes e dos israelenses e da causa palestina e os grupos e tal. Tem um subtexto ali político bem interessante, mas é uma comédia das mais erradas. E o cara era hummus, tudo passava hummus, o cara limpava óculos com hummus, o cara comia hummus com tudo, assim. Exatamente. Eu adoro hummus. Eu adoro também. Mas é aquela coisa a cultura, né? É que ali é complicado de falar quem é cultura e contra a cultura, né? Mas no caso ali seria a cultura israelense absorvendo a contracultura, né? Aí transformando a apropriação cultural, meu Deus. Mas como acontece com a bandeira do Brasil. Se eu saio com a bandeira do Brasil aqui, eu corro o risco de alguém que não gosta do presidente, né, me dar uma surra, porque parece que se apropriaram da bandeira. Né? A CBF tem que fazer a questão mesmo, porque a CBF é mó máfia, mas a bandeira do Brasil é chato, o cara não podia sair. Mas teve um amigo um amigão meu que mora em São Paulo,
os colorados, assim, daqueles colorados doentes, né, colorado dos anos 90, que é mais ou menos o colorado hoje, né? Ele... Mas é tudo a ver, não vem com essa. Eu até dou risada no grupo lá dos meus amigos, eu falo assim, é como se tivesse o WhatsApp nos anos 90, né? Mas ele, na época ali do impeachment da Dilma, ele sempre saía de camiseta do Inter, ele apanhou até o cara ver que ele não tava, que ele tava com a camiseta do Inter, que ele falava que a camiseta do Inter, ele tava apanhando, ele não sabia nem o que tava acontecendo. Não era uma estrela, era tipo... Era... Que droga. Mas, cara, é aquela apropriação cultural que ali se apropriam de tudo, absolutamente. Mas, por exemplo, símbolo, apropriação cultural, tem tudo isso. A própria suástica, né, cara? É uma apropriação que foi feita e, enfim. É uma por exemplo, assim, a gente tem quando a gente teve a campanha das eleições que teve, quando tu vê a pessoa usando a camiseta do Brasil, tu associa já diretamente ao Bolsonaro, entendeu? E acabou que muitas vezes, quando a pessoa vai sair usando ou não, tipo, tu já é associado, entendeu? E eu acho isso muito errado, tipo, não pode associar um símbolo do país todo com uma pessoa, entendeu? Uma curiosidade, agora assim, ó, tu é uma brasileira que tá no Canadá, né? Há quanto tempo tu tá aí no Canadá? 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Qual é a percepção que os canadenses têm do que está acontecendo no Brasil agora? Qual é a percepção que os colegas canadenses têm aí? É deprimir, né? É deprimir. Tu é daquele país lá que tem aquele maluco lá? Pô, que droga, né? É assim mais ou menos? Cara, porque, assim, vocês têm o primeiro-ministro mais gato do mundo, né? Sensato também. O cara usa meia do Chewbacca, cara. Eu uso meia do Chewbacca por causa dele, basicamente. Não, mas sabe que o pessoal, pra ser bem sincero, eles não têm tanta noção. Tipo assim, ó, o nome do Brasil, o nome dos presidentes do Brasil não eram tão conhecidos mundialmente pela população de outros países até o atual presidente, no caso. Que droga! Então, muitas pessoas... Tipo assim, o que eu vejo, muitas pessoas não têm noção do governo dele, do que ele faz, do que ele não faz, de tudo assim, mas muitos associam ele diretamente com o Trump. Falam, aquele... Tipo, eu já escutei pessoas falando, aquele que obedece o Trump, aquele que faz tudo que o Trump quer. O cachorrinho, o pé. Cara... Como é que eu vou explicar? Eu vou tentar... Perguntam, como é que é a questão do governo no Brasil e tal. Eu fico, olha... Não sei. Que governo? Que governo? Não tem. Que assim, olha, tá complicado. Não tem governo. Não tem. Tá, não tem. Lembrando que todos os governos brasileiros anteriores ao governo atual se posicionaram a favor da causa palestina, incluindo FHC, sei lá, FHC, Dilma, Lula, quem seja, entendeu? O Celso também. E aí o atual presidente foi o primeiro que não se posicionou, entendeu? E aí, por isso, por exemplo, muitas pessoas que vêm me criticar na internet, por exemplo, assim, eu tenho amigos que são eleitores dele, e digamos que apoiam a causa palestina. No entanto, muitas pessoas... É o que eu escuto, né? Eu não vou falar nada. Oi? É basicamente tu ser dinossauro e votar no meteoro. Como é que é isso? Não faz sentido. E aí o que acontece muito que, por exemplo, assim, muitas pessoas que vêm me criticar o que eu tô fazendo são pessoas que aprenderam sobre Israel o que eles veem a partir do governo, entendeu? Tipo, Israel, ele mesmo fala Messias, não sei o quê, a Terra Prometida. E eu fico tipo, cara, se tu vai usar isso como referência, tipo, eu sinto te informar, sabe? Mas não vai te acrescentar em nada na tua vida, não vai acrescentar em nada. Por isso que eu não bato boca, tipo, eu não me desgasto, sabe? Porque... tem que saber onde gastar chumbo, né? Também. Você tem que saber onde gastar munição, realmente. Ficar gastando semente em terra infértil não rola, sabe? Tem vezes que a discussão é terra infértil, sabe? Exatamente. Tá sendo bem complicado viver aqui nesse momento que a gente está vivendo e sabendo que tudo que está acontecendo, né? E até inclusão a questão do Covid, né? Hoje é dia 20 e 24, a gente não está gravando de madrugada, né? A gente sempre grava de madrugada.
né? Mas hoje as UTIs aqui em diversas cidades, inclusive, né, onde o Dudu destaca é Pelotas, onde tu nasceste, e aqui em Rio Grande, onde eu estou, elas estão cheias. E tem uma eleição agora no domingo. Só vai saber disso depois do domingo. Depois do domingo que a gente vai saber disso. Depois do domingo que aí vai bater no ventilador, aí vai ser geral, entendeu? Isso aí vai ser o negócio. Vai ser uma loucura. Tá, mas já pegando esse gancho, quais são as notícias que você tem da Palestina com relação à pandemia? O que tu sabe de lado, de conhecido? Olha, eu sei Como é que a situação? quando a pandemia começou, a China mandou para a Palestina inúmeros kits para conseguir ajudar, e Israel não deixou passar para os hospitais, tipo, pegou, confiscou. Tem 240 leitos na Palestina, tipo, na Palestina inteira, para as pessoas com Covid. Em um lugar onde a gente tem, sei lá, tipo, quase 5 milhões de pessoas, entendeu? Digamos assim. E aí a gente tem 250 leitos, o pessoal lá, tipo, ele acaba tomando mais cuidado, porque ele sabe que se pegar, tipo, Covid, não... A chance, se precisar Pegou, a chance é muito ferrada, sabe? Inclusive, Gaza, para você terem noção, tipo, o Covid, quais são os cuidados? Tipo, tem que lavar a mão, não sei o quê, tudo assim. Gaza, só 3% da população tem acesso à água potável. Então, tipo, como é que tu espera que a população de um lugar assim consiga lidar com a pandemia? Inclusive, Gaza, tipo, as farmácias não têm acesso a 80% dos medicamentos mais básicos, tipo, paracetamol, ibuprofeno, essas coisas básicas, entendeu? Tipo, eles não têm acesso real. E Gaza recua diariamente, né? O terreno de Gaza, os bulldozers, né? Os tratores que passam do Israel, a faixa de Gaza, ela vai recuando diariamente, né? Diariamente, ela não é um território estanque, ele vai vindo, vão sendo derrubados, é alguma coisa que é diária, constante. Eles estão, tipo, é constante, que nem tu falou, sabe? E aí, por exemplo, eles não têm, tipo, tem mulher em Gaza que perde o bebê porque não pode sair de Gaza para ir pro hospital fazer consulta, tipo, check-up. Imagina, tipo, para refletir nisso, tá? Tu vai perder teu bebê porque tu não pode ir para um hospital na Cisjordânia para fazer um check-up. Tipo, sei lá, tem algum problema, tu não pode, tu não vai saber. Pré-natal, um pré-natal. Tipo, tanto, para vocês terem noção, tinham assentamentos ilegais também em Israel, e acho que em 2005 Ariel Sharon recuou todos esses assentamentos, transferiu eles para a Cisjordânia, porque desde lá já se tinha um plano para Gaza. Tipo, do que fazer com Gaza, entendeu? Tipo assim... O pessoal de Gaza assim, eu não tenho nem o que falar. É a maior prisão de céu aberto do mundo. Tem 2 milhões de pessoas, onde, que nem eu falei, tipo, 3% tem acesso à água potável, 10% tem crescimento atrofiado, 40% é a taxa de desemprego em Gaza. Tipo, sei lá, sabe? Tu não sabe se a pessoa tá vivendo ou se ela tá existindo. É quase um campo de concentração. É um gueto. É um gueto, é literalmente um gueto. Não, cara, é mais, para mim, um campo de concentração. Tu coloca tu barreiras do mínimo. A pessoa não pode sair de lá, né? Tipo assim, então tá, seguinte, vamos retirar. Eu quero ir embora daqui, não quero. Eu vou pro Marrocos. Não pode. Tá, mas eu quero ir embora. Não pode, você não vai poder sair. Tanto que a minha vizinha, a minha vizinha de família dela é originária de Gaza. E ela tem um irmão que tá lá que ele não consegue sair de jeito nenhum. Tipo, o resto da família conseguiu sair, eles estão em Ramallah agora. Mas o irmão dela, tipo, de jeito nenhum não consegue sair de Gaza. E tem dias, tipo, várias vezes eles ficam dias sem conseguir se comunicar com ele porque não tem sinal, tipo. Tu não sabe se a pessoa tá viva, se a pessoa tá morta. A cidade tá no escuro, basicamente, né? No escuro, eu digo assim, no escuro pro mundo. Não. E as pessoas sabem o que tá acontecendo lá. Tipo, Gaza declarou já várias vezes situação de crise. Gaza atualmente sobrevive de ajuda humanitária. E muitas vezes essa ajuda é barrada também. Então, claro. Uhum. Isso aí é uma coisa que chega. Isso aí é uma coisa que eu já vi várias vezes em notícias, assim, de ajuda humanitária, que simplesmente não vai, acabou. Ou seja, é um extermínio. Por isso que é mais um gueto, né? A míngua, né? É o extermínio da pior maneira, né? Se a gente for
pensar vamos pensar friamente na coisa. É um extermínio da pior maneira, porque não é tipo largar uma bomba e deu. É aos poucos. Não, é a míngua. É a míngua. É a resistência, é o psicológico, é o físico, é a saúde, sabe? É a míngua. Assim, é da pior maneira possível. E diz uma coisa assim para a gente encaminhar já o término também de tudo. Tu acha que existe uma luz no fim do túnel? Assim, tu tem alguma porque assim, obviamente, né, que se tu resolver ter descendentes, né, certamente teus descendentes vão ter essa chama palestina dentro deles, porque tu vai fazer questão de passar, né, porque isso é inerente ao ser e ao lugar onde vocês estão, né, mas existe uma ideia, tipo, não, pode acontecer isso, porque vocês basicamente depende de vários países do mundo, né, é uma coisa externa, não tem como internamente se fazer praticamente nada, tu não consegue sair do lugar, né? Pergunto se existe uma luz no fim do túnel, assim, porque Israel, como tu disseste várias vezes aí, já foi alertado, já exigiram coisas deles, eles simplesmente, né, faz de conta que não é com eles. É que sabe qual é o pior problema disso tudo? É que, tipo assim, vamos supor, os países no mundo estão vendo tudo que Israel faz, e se Israel tá se safando com tudo isso que tá fazendo, o que me impede de fazer a mesma coisa? Por que eu, sei lá, se eu fizer algum crime desses, por que eu, então, sei lá, vamos supor a França, tá? Se a França quiser voltar pro Líbano, questão de colonização, fazer o que quiser, se Israel tá fazendo a mesma coisa e não tá, tipo, pagando pato, por que eu não posso fazer o que eu quero, sei lá, fazer o que eu quiser? Entendeu? E, por exemplo, assim, eu gosto muito de pensar, assim, que um dia eu vou conseguir ver a Palestina ser livre, assim, que eu vou conseguir, tipo... Eu penso assim, será que antes de eu morrer eu vou conseguir ver a Palestina livre um dia? Porque é uma coisa muito triste, sabe? Tipo, a geração que passou por isso agora, o pessoal tá falecendo, assim, os que nasceram naquela época. Agora tá a geração dos meus pais, depois vai ser a minha geração. E é uma coisa que a gente tem que manter ativa, porque eles estão tentando apagar a nossa história. Se a gente deixar que isso aconteça, aí sim que eles vão ganhar, entendeu? Tipo, eles querem propagar uma limpeza étnica. Se a gente der isso pra eles, aí eles vão alcançar tudo o que eles quiseram. E esse é o problema com isso. Então, por exemplo, assim, eu espero, tipo assim, que nem eu falei, os palestinos não estão pedindo nada de grandioso, eles estão pedindo apenas os direitos deles. Eles querem a implementação das resoluções da ONU, eles querem os direitos humanos, eles querem o básico do básico, entendeu? Tipo, o mínimo do mínimo, o decente, qualquer ser humano que seja, e que tá falhando para eles. Inclusive, tipo, eu aprendi com o tempo que não tem como tu esperar nada de nenhum outro país, inclusive países árabes vizinhos, sabe? Tipo, agora cada vez a política com Israel está sendo normalizada. A gente teve agora, não sei se vocês viram que hoje saiu uma notícia de que, teoricamente, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, e o príncipe de Abu Dhabi vão ser nomeados ao Prêmio Nobel da Paz. Eu vi no teu Instagram isso aí. E eu falei, gente, tipo, Donald Trump primeiro, agora isso. Tipo, o que paz significa agora? Não tô entendendo. Porque tu normalizar relações com um país que está promovendo uma limpeza étnica, que está usando um sistema de apartheid, que está promovendo a colonização de um povo inteiro, e tu usa isso para benefício próprio. Por exemplo, assim, eu tenho conhecidos libaneses que falam, olha, sinceramente, agora eu quero que o Líbano normalize a relação com Israel porque eu não aguento mais sofrer por causa disso. Eu fico, cara, Israel ferrou com o Líbano até não poder mais, entendeu? Tipo assim, tu não pode responsabilizar os palestinos pelo que está acontecendo. Porque é uma coisa assim, tipo, eles ferraram contigo, e se eles vão normalizar a relação contigo é por interesse próprio, não é porque, tipo, a gente quer fazer trégua com o Líbano, entendeu? Então são coisas que tu tem que tomar cuidado, é uma coisa assim, é um conflito muito longo, é um conflito muito pesado, que graças a Deus agora tá ganhando mais visibilidade. Toda vez que eu posto alguma coisa, cada vez mais pessoas veem, querem saber sobre, querem aprender. Sempre vai ter as pessoas que querem criticar, mas as pessoas que querem aprender são muito mais numerosas e isso já vale tudo. Acho que o grande problema aí, que eu vejo também, é que Israel tem os xerifes do mundo nas costas deles, né? Tipo assim, os xerifes do mundo estão ali. Tipo, o maior poderio bélico do mundo tá do lado deles. Interessante que os russos não entraram nessa história aí, né? Acho que é a única que os russos não entraram foi nessa história aí.
Os russos Mas eu me reconhecem, pergunto, Mas não entraram. É diferente, como aconteceu no como é que é o nome lá do Bin Laden, lá, o Afeganistão. Afeganistão, né? Tem vários lugares, né, que entraram para uma disputa clara de território. Nesse caso, não, porque não é uma porque os Estados Unidos não entraram, né? Quem entrou foi Israel. Então os russos não quiseram meter com Israel, entendeu? É diferente. Ali os Estados Unidos eles estão só no apoio. mas Tipo por exemplo, os Estados Unidos, os policiais dos Estados Unidos são mandados para Israel, eles treinam em Israel, depois eles voltam. Não, aquilo ali não adianta. Isso aí é um poder inerente, assim, não tá entranhado, né? A realidade que, por exemplo, agora o Biden ganhou e a vice dele, ela defende, tipo, ela, ao mesmo tempo que ela fala, a gente tem que reconhecer o Estado palestino, ela acha que financiar Israel com 28 bilhões é normal. Ela apoia, entendeu? Para variar, assim, o que tem de bom ter ganhado Biden? O que tem de bom recompensa o resto do mundo quase nada. Para os americanos, muita coisa. Melhorou bastante. Para o resto do mundo, não vai mudar muita coisa, não. Exatamente. Mas o próprio Obama, né? O Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o país em guerra, né? Mas peraí, o cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz e está em guerra, é isso mesmo? A gente podia conversar alguma coisa. Se fosse o Bernie Sanders que tivesse, né, sido o cara do Democrata, se tivesse sido ligado, aí a gente podia alguma coisa vai vir por aí com o Bernie Sanders agora. Mas tu sabe que é interessante que, por exemplo, a gente tem Estados Unidos, a questão do Afeganistão, questão de Hiroshima e Nagasaki, tá? A gente teve quantas pessoas os Estados Unidos já matou, tá? Principalmente em países árabes, e ao mesmo tempo os países árabes são vistos como os terroristas, enquanto os Estados Unidos quem que domina a narrativa? A gente vai, vamos falar quem que domina a narrativa? Quem que domina a narrativa? Quem ganha? Mas eu sempre falo isso, a gente tem o Oriente com a narrativa do Ocidente, tipo. Exato. Quem domina a narrativa é o vencedor. Não adianta. Exatamente. É esse cara que domina a narrativa. Um dos poderes da pós-modernidade é isso, né? É desconstruir, é voltar, é trazer, né, através da paródia, muitas vezes, e desconstruir esse status quo que está aí, né? Hoje tem tanta... Hoje qualquer pessoa, né, pode se engajar numa causa e propagar isso, né? E eu acho que é isso. É um pouquinho que a gente está tentando fazer aqui também. Realmente essa é a... fui conhecendo, né? Olhei e disse assim, acho que aqui tem uma coisa interessante, assim, para propagar, porque a ideia do Intertestando é esse, né? A ideia do Intertestando é trazer informação, inicialmente para os alunos utilizarem na redação, né? O conhecimento sociocultural, humanístico, né? Mas também eu acho que é interessante a gente trazer esses assuntos, né, que são super propícios que a gente entenda, ainda mais nesse momento que a gente, né, que aí também está na questão da pós-modernidade, né, são os valores sociais, né, de uma buscar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que respeita, né, uma sociedade que entende o que está acontecendo lá. Eu acho que faz parte de tudo isso, né, e te agradecer horrores, assim, né, foi sensacional, assim, muita coisa, assim, uma aula. Foi uma aula. Se o Ayrton tivesse aqui, hein, Duda? Bah! Aí sim, tava até as 4 da manhã. Vou lá pegar a porta, já volto aí. Cair. Tchau. Batiram 3 da tarde do tal dia, que não sei o que mais. Aí não, mas quem sabe da próxima, quando eu for para Pelotas, a gente se encontra, quem sabe. A gente se encontra, mas aí vamos tomar um café, né? Porque eu já não bebo mais agora, né? Ou tô no cassino, então tem que ser café ou água para poder voltar, né? Vou tomar um araque. Araque é bom também. Mas com certeza foi um papo maravilhoso, assim, espero que os nossos ouvintes, espectadores aí, né, curtam tanto quanto a gente curtiu, assim, porque eu acho até de conhecer mais, pesquisar mais, entender mais esse assunto, né, porque parece que coitadinhos são aqueles que estão... Vamos aproveitar, tu comentou que tu leu muito livro e que o teu pai também te trouxe muito livro, vamos aproveitar isso. Para quem está ouvindo, quer saber mais sobre a causa palestina, começa por onde? Que livro tu fala assim, olha, lê esse livro aqui, que é uma leitura boa, legal, e vai te dar na coisa.
Que livro tu recomendaria para um estudante de ensino médio, terceirão, que assim, eu quero saber mais sobre isso, qual é o livro que, esse aqui é legal para tu começar a entender mais o que está acontecendo lá? Eu recomendo muito o Edward Said, que ele é palestino, eu recomendo a questão da Palestina, e eu recomendo ao mesmo tempo orientalismo. Orientalismo ele não é só sobre a questão palestina, mas aborda, e é assim, importantíssimo para aprender o contexto geral do Oriente Médio. Eu recomendo também sempre o Ilan Pappé, que ele é um historiador israelense, então ele é uma pessoa que nasceu em Israel, e ele defende a causa palestina. Inclusive ele teve que sair de Israel porque ele já foi ameaçado de morte inúmeras vezes devido às obras dele, e o melhor livro dele assim, que eu recomendo para quem está começando é A Limpeza Étnica da Palestina. Para quem quer a questão palestina do Edward Said, eu tenho em PDF em inglês e a minha amiga tem em PDF em português também. Então não precisa comprar, não precisa nada, é só entrar em contato e a gente manda. Orientalismo eu tenho. Eu estudei algumas coisas do Eduardo Said também, na mesma que eu li o Stuart Hall ali, enfim, né, eles acabam falando sobre essa tinha até apátridas, fala da diáspora, né, e esses países que não têm pátria, né, seria física, né, a pátria, na verdade, a Palestina está aqui na nossa frente, no meio da gente, ali está a Palestina, né, então é essa coisa interessante, assim, que nós, e ela é gaúcha também, né? Nós gaúchos achamos que né, o nosso estado está dentro da gente, né? Aí tu vê uma situação que realmente é um país, um povo todo dentro de uma pessoa só, né? Isso é uma coisa muito legal, né? É filha que morou no Canadá, que é gaúcha, palestina, que quando tá lá fora no Canadá fala que é brasileira, só do Rio. É isso. E assim vai. Então tá. Mas eu queria agradecer também, então, vocês pelo convite, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, e espero que eu tenha conseguido agregar em alguma coisa. Com certeza. Estamos à tua disposição. Se tu queres nos usar aí, fica à vontade, né, para usar a plataforma, enfim, qualquer coisa nesse sentido, assim. Até quem sabe a gente discutir um livro desse, a gente tem, né, o 24 frames por página, que a gente discute quadrinhos, filme, né, que a Vani faz parte com a gente, é professora de filosofia e advogada e latifundiária, né, Duda? Ela vai ficar brava, mas ela é latifundiária, e a gente faz as sessões, e quando quiseres, aí a gente sempre tá aí para agregar, né, alguns achismos, né, Duda? Mas a gente... Sempre. Vários pitacos, assim, mas é interessante, assim, até estamos à tua disposição, com certeza. Com toda certeza, eu que agradeço.